Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Band AM, FM. Sou Juliana Vieira. Está começando, então, mais um programa Estação Saúde, nesse sábado, dia 16 de abril de 2016, e é o Dia Mundial da Voz. Então, na mesa de áudio, Norival Santos. Obrigada sempre. Lembrando que o objetivo do programa é abordar a cada edição um assunto diferente, com profissionais especializados, esclarecendo sempre, e alertando a população com os cuidados que se deve ter no que diz respeito à saúde. Desde já fica o nosso convite para que você, ouvinte, participe conosco, fazendo a sua pergunta, dando a sua sugestão, as suas sugestões de pauta, na verdade. Seus pitacos. Seus pitacos, Zéia. Boa, Claudionei. Tirando suas dúvidas também pela nossa fanpage no Facebook, nós estamos lá com Estação Saúde Talk Show, ou ainda você pode participar pelo WhatsApp 93660949. Quero dar um bom dia para o meu colega Claudionei Costa, divide o microfone comigo todos os sábados, responsável pela nossa trilha sonora. Bom dia, Claudionei. Um excelente dia, né? O dia da voz, com esse sol maravilhoso lá fora. Exatamente, o calor, viu? Confesso que hoje estou muito à vontade, quando o assunto é música, assim... Tá em casa, né? Tô em casa. É verdade. E para abrir o programa de hoje, vem um grupo vocal, um dos mais respeitados do mundo, especialista em capela também. Eu diria que é uma orquestra de cordas vocais. O The Hewell Group, com um clássico. To look for a king. Anybody could be that guy. Night is young and music's high. With a bit of rock music, anything is fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen. Ju, deu vontade de fazer um pezinho? Como? É que a qualidade vocal é tanta, né, que a gente meio que para, assim, fica sem ação diante de um trabalho desse. Trabalho, por sinal, que hoje teremos ao vivo no estúdio também, de altíssima qualidade. É verdade, a gente fica só admirando. Muito bem, agora 10h13, então, muito bom dia para você, 29 graus é a temperatura, lembrando que esse é o programa Estação Saúde, nessa manhã de sábado. 29 graus a temperatura não é fácil, Claudionei. O que você está fazendo para resistir a esse calor aí, para administrar? Eu tô curtindo ele, eu adoro o calor. Sério? É a tua estação preferida, é o verão? Nós estamos no outono, claro, mas é o verão no outono, a gente está vivendo agora. Eu sei que a variação climática a gente precisa dela, mas por mim seriam 12 meses de verão. É mesmo? Acho a estação alegre, acho que favorece bastante a noite, a se viver mais feliz. Tá certo. E estamos aqui no estúdio, então, hoje o Dia Mundial da Voz, né? Nós vamos falar sobre os cuidados com a voz, porque, como citado, então, na abertura também do programa, nesse dia 16 de abril é celebrado o Dia Mundial, então, desse instrumento de comunicação e, no nosso caso, de trabalho, né, Claudionei? Sim, sim. Então, a gente, para falar melhor ainda sobre esse dia tão especial, estamos aqui no estúdio também com a presença do maestro Renato Borba. É um prazer, e ainda com a
jornalista Kiane, como sempre, nos brindando aí com a sua presença, suas informações, enfim, todos os sábados. Então, queria comentar sobre como acha importante cuidar da voz, enfim, parabenizar todos os amigos também que trabalham com ela. E para entendermos melhor sobre esse assunto, a gente também vai falar com o maestro Renato Borba, que eu queria que o senhor falasse. Muito bom dia, primeiramente. Bom dia, Juliana Vieira. Bom dia, Claudinei Costa. Muito prazer estar aqui na Band AM/FM. Prazer nosso em recebê-lo aqui nos estúdios. E estou encantado com o espaço. Né? Eu cheguei aqui já, assim, os 29 graus não me tocaram muito profundamente. Entendi. Porque o calor da casa aqui, de fato, é muito maior. Né? Ju, antes da gente começar a ouvir muita coisa interessante sobre voz e dia, canto, Kiane, bom dia para ti, para o Claudionei, para o maestro, para todos os ouvintes. Eu trago algumas informações, uma informação curiosa, na verdade, de uma pesquisa publicada num periódico científico, o Jornal Experimental de Psicologia da Criança. Esse estudo afirmou que os primeiros sons emitidos pelos bebês não são uma tentativa de repetição do que os adultos estão dizendo, como a maioria das pessoas acreditam, né? Eles são uma forma deles escutarem a própria voz. Então, isso significaria que as crianças são estimuladas pelo som da própria voz e destaca, mais uma vez, a importância no desenvolvimento social e cognitivo do ser humano para a voz, né? Um motivo mais para se prestar atenção na importância dos primeiros sons da criança é também dar-se atenção a resultado dessa pesquisa como uma forma também de antecipação da possibilidade da criança ter algum problema auditivo, né? Porque a voz é essencialmente um órgão interior, né? E que a primazia do efeito de ressonância dela é interior, é na cabeça primeiro, né? Se a criança tiver algum problema comprometendo a audição por alguma circunstância qualquer, a voz da criança, no início, tu vai ver uma criança muito mais silenciosa. Sem dúvida, sinaliza nos primeiros meses de vida, né? Nos primeiros meses de vida já pode perceber isso. Tem estudos pela USP, em São Paulo, que retratam a preocupação do silêncio da primeira infância, né? E tem alguns pais que acham natural a criança não ter um comportamento mais ruidoso na primeira infância, porque acham mais confortável. No final das contas, isso é um problema, né? Claro. Eu tive um exemplo desse na família, de um primo de segundo grau, que ele praticamente foi na escola que descobriram deficiência auditiva, pela dificuldade que ele tinha de falar. A escola nos possibilita descobrir problemas de dicção dele, aí os professores começaram a notar que ele, além disso, às vezes a orientação da professora, ele não direcionava o olhar para ela. E a percepção também é dentro da família, né? Primeiramente, inicialmente. Família é fundamental, porque a família é, na verdade, o primeiro espaço de recepção e coordenação da voz. A voz, ela, por curiosidade, vou te dar um exemplo, assim, eu tive um aluno que é o Yuri Sanson, né, da Ibra. Você não conhece uma voz fantástica. O Yuri tem uma voz fantástica. Certa vez eu telefonei para casa do Yuri e me atende o irmão do Yuri, né? Aí eu digo: oi, Yuri, como é que tá? Eu digo: não, Borba, que não é o Yuri, é o irmão do Yuri, porque a primeira infância determina referências psicossociais que tu tens para a formação do teu timbre vocal. Então, o teu timbre vocal não tem só uma construção de caráter genético, ele também tem uma construção de afinidades. Então, por exemplo, as famílias, que elas são formadas com pessoas exógenas à própria criação da estrutura familiar, né? Que empregadas, domésticas, babás, que tem um vício fonético, né? Que conviva mais com a criança. Se a criança desenvolve uma relação afetiva com aquela pessoa, sim, ela acaba adquirindo determinados maneirismos vocais dessa pessoa e acaba introduzindo na sua cultura social vocal aquela sonoridade. Tu vê que curiosidade isso, interessante isso, né? Ou seja, a tua voz, ela não é apenas uma forma, porque o aparelho vocal, em verdade, ele não é feito para fala, né? Ele é feito para proteger a deglutição e aí para proteger que o teu pulmão não seja invadido por órgãos estranhos, né? Enfim, para que haja a impossibilitação de entradas de elementos exógenos ao ar, né? Dentro do pulmão, e óbvio, e também para proteger a estrutura corporal interior respiratória e digestória, né? Então a voz inicialmente ela não foi feita para fonação, para fala, né? Ela vai se tornar um elemento fonético a partir de que a sociedade se apropria psiquicamente desse elemento e faz com que a corda vibre para se comunicar.
A comunicação, então, se torna uma corrupção do efeito daquilo que do aparelho vocal tem por natureza verdadeira, né? Não é incomum a gente, por vícios respiratórios, estava vendo tu apresentar, Juliana, e... Olha só. E agora coisa de maestro, né? Ela coisa Avaliações, deixar passar, né? A Juliana ela tem a Juliana tem uma respiração bucal. A respiração bucal, Juliana, ela acaba secando e criando um choque térmico na corda vocal, na prega vocal, de maneira tal que ela é super condenável, assim. Então inspira lenta e tranquilamente. Só para o nosso ouvinte entender, então, maestro, todo esse conhecimento vocal, de técnica, como é que começou na tua história? Bom, na minha história aconteceu por um choque estético. Na verdade, uma mulher maravilhosa chamada Gilca Nock Colares, que é uma maestrina em Bagé, uma loira de olhos verdes fantástica, com uma energia leonina, né? Ela regia um coro com 180 crianças em Bagé. Eu sou natural de Bagé. E meu tio-avô me levou pela mão para assistir uma apresentação do coral na primeira festa do imigrante que estava acontecendo em Bagé, que reunia imigrantes de várias nacionalidades na cidade. Então, a Gilca reuniu um repertório gigantesco, né? E eu nunca tinha ouvido, eu tinha 5 para 6 anos, nunca tinha ouvido falar em coral, né? E o meu tio dizia, tu vai ver um grupo de crianças cantando, eles são lindos, a voz dele é maravilhosa, mas falar para uma criança sobre arte é complicado, porque a criança não tem a dimensão, a não ser que contemple isso, né? No momento que eu percebi que as cortinas se abriram e eu vi aquele ser humano com uma parede de vozes na minha frente, eu me encolhi sobre a cadeira, assim, do cinema, e o choque estético foi tão grande que eu digo assim, eu quero ser maestro. Ali eu determinei Quantos anos eu estava com 5 para 6 anos. Ali a minha vida começou na voz, e aí fiz meus estudos em piano por causa do coral. Acabei sendo maestro desse coral, os Pequenos Cantores de Silveira Martins, e depois, em 2000, vim para Porto Alegre, terminei meus estudos em técnica vocal e, enfim, fiz meus estudos pela universidade que pude ver nascer dentro da minha casa, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, né? Fiz questão de estudar na UERGS, porque fantástico tu ver uma coisa que a gente debate enquanto estudante, né, como possibilidade, e de repente tu vê viva, né, num país como o nosso, que a gente vê tudo assim, andar com 40 anos de letargia, né, e de repente acontece, eu digo, não, é lá que eu vou terminar meus estudos, e terminei lá. Foi muito bom, tive uma experiência maravilhosa na cidade de Montenegro, porque foi uma universidade que saiu fora do campo de Porto Alegre, né? E lá a gente fez trabalhos maravilhosos. Montenegro é muito rico culturalmente. Mas enfim, voltando à questão vocal. Nasceu aí. Esse guri, a gente não olha para te ver, né, cara? Como a criança, Juliana, ela, no momento que ela tem impactos emocionais, ela determina a vida, né? Eu me lembro quando meu filho era pequeno, ele viu um guri correndo, assim, com um carrinho de corpo de bombeiro, sabe, carrinho de bombeiro, e aí eu digo, que é isso, tia? Tô indo brincar com um bombeiro, não sei o quê, mas eu não pensei que era um bombeiro de verdade, tinha um caminhão do corpo de bombeiro perto da minha casa, e o guri lá, assim, apaixonado, eu vou ser bombeiro, tá? Admirando. A gente nunca pode dizer não, sabe, para um sonho infantil, porque um sonho infantil acaba se tornando uma realidade adulta, né? E desde a infância a gente acaba adquirindo bons e maus hábitos. O hábito de respirar bucal, por exemplo, ele não nasce na infância. A criança, por sinal, se tu parar para observar o bebê que está aí na tua cama, agora que você que está se espreguiçando na cama, ouvindo a rádio Band FM AM, dá uma olhadinha pro teu bebê, ele vai estar respirando natural, tranquilo, pelo nariz, uma respiração pausada, profunda, tranquila. Essa respiração é diafragmática e natural. Conforme a gente começa a usar a fala, e com a necessidade de manter um ritmo na fala, e também porque as pessoas usam da fala como uma forma de manutenção de poder, né? Eu vou garantir meu espaço aqui, então eu garanto ele falando, né? Então, a gente acaba usando a voz inadequadamente porque acaba respirando pela boca para poder, né, ganhar espaço para voltar a falar, né? Então, respiração bucal é um dos maiores venenos, porque quando tu começa a fazer uma respiração bucal, tu já vai perdendo a respiração diafragmática, vai perdendo a respiração natural do teu corpo,
e vai começando a danificar o teu sistema fonatório, né? Maestro, agora são 10h14, que aula e que privilégio tê-lo aqui nesse dia que a gente celebra, então, o Dia Mundial da Voz. Que bacana. Eu queria saber, além dessa respiração que o senhor considera errada, né, diz que é errada, quais são os outros problemas que a gente... De que forma a gente usa errado a voz? Quais são os outros erros que a gente comete na hora de falar? Quem é profissional na hora de cantar? Enfim, na hora dos cuidados com a voz. Pois é, como a gente trabalha com a técnica vocal, com a preocupação de observar a voz aplicada ao canto, né? Algumas questões têm me preocupado enormemente, né? Por exemplo, há uma grande leva de jovens cantores hoje que utilizam-se do drive, né? O drive vocal é uma maneira de utilizar a voz que eu não uso, porque eu não tenho técnica para utilizá-la de uma maneira humana que não machuque meu corpo, né? Então eu prefiro não usá-lo. E o dia que eu for usá-la é porque eu vou ter feito aula com o Dr. Ariel Coelho, que é uma pessoa que é especializada na área. O que é o drive? E o drive é uma utilização que tu, gutural da tua voz, usa, né? De maneira que tu cria um ruído sobre a voz, né? Gerando uma ação que tu ouve muito presente no heavy metal, no rock and roll, né? E de maneira que tu tem é um efeito que tu usa na tua voz. Bem, ocorre que esse efeito, quando ele é mal utilizado e mal articulado e feito de uma maneira inconsciente, ele gera problemas graves, profundamente graves, de disfunção no aparelho vocal. Ou seja, ele é um efeito, mas conforme o uso ele pode se tornar um defeito. Aquilo que inicialmente tu usa como beleza, amanhã ele vai se tornar a tortura do teu médico, né? Porque é ele quem vai tentar cuidar de toda a complexidade que tu vai criar em relação ao que as pessoas chamam de calos vocais, né, e tal, e que na verdade são pequenas machucaduras que vão se formando e que vão gerando uma voz cada vez mais aerada, né, e menos sonora, menos tímbrica, né? Então, esse é um dos problemas que a gente encontra com a galera que está me procurando lá, que a gente acaba fazendo um trabalho sempre em parceria com fono, porque as fonos nos ajudam pra caramba. O problema é que os fonos não têm uma especialidade, né? Eu acho que o único fono que eu conheço que tem especialização para trabalhar com o canto é o Ariel Coelho, né? Que é um cara que na verdade é cantor e fez especializações na área de fonoaudiologia e tem todo um conhecimento apropriado sobre a questão da anatomofisiologia da voz, né? Que é algo que tem que ser estudado hoje. O cantor hoje não pode se dar o luxo de cantar arbitrariamente sem se preocupar em fazer um aquecimento vocal, sem fazer um relaxamento corporal, sem ter uma respiração adequada, sem ter uma alimentação também adequada, né? E esse caso dos calos vocais que tu colocaste pode ser provocado, digamos, pelo excesso de agudo ou mau uso do agudo? Dizem que o agudo em excesso... Não. Em verdade, o que ocorre é má hidratação primeiro, né? É uma questão que está sempre presente no problema de vocal. Por sinal, as pessoas bebem muito pouca água hoje, é uma coisa impressionante isso, né? A falta de hidratação é um problema, né? A má utilização da corda, por não saber como utilizar a ressonância da voz e a articulação bucal, né? Também, por falta de consciência, porque a gente não estuda isso, né? Tipo assim, é uma coisa babaca, né? Quando era menino, os professores de português diziam assim para nós: antes de PIB vem M. Pois é. Aí não tem como tu fazer M sem fazer P ou B sem fazer M. É uma questão fonética, porque é uma articulação oclusa. Olha só. Né? Agora é só pomba. Né? Quando tu vai fazer, tu fecha a boca para fazer o M. É uma questão fonética, tu entendeu? Então os caras ficam ensinando gramática de uma maneira dissociada da articulação, né? Então na escola tu não aprende a articular, saca? Aquilo que deveria ser aprendido dentro da escola, que é a articulação correta, como utilizar o P, como utilizar o B, o M, o Z, os vibrantes, todas as articulações, tu não aprende isso na escola. Então a criança não aprende dentro da escola a articular, ela aprende o português de uma maneira gramatical completamente morta, né? E não aprende a usar a voz de maneira tímbrica, não aprende também a trabalhar as intenções vocais, né? Eu posso dizer para ti, por exemplo, olha só, Juliana, eu te amo.
Eu usei uma intenção, né? Mas eu posso também dizer assim para ti, ó, Juliana, eu te amo. Quer dizer, a intenção foi mudada completamente, não é? Sem dúvida. Então, a segunda vez que eu falei eu te amo, essas 3 palavrinhas, eu te amo, estão completamente afastadas do sentido original, né? Então, a palavra, em verdade, não diz absolutamente nada. O que diz é a intenção que você coloca na palavra. Se você coloca na palavra eu te amo, chega. Se você coloca na palavra eu te amo, chega. Então, a intenção psíquica revela a concentração. É o que define. Interpretar, no caso, né? Exato. Acho que a nossa função Agora hoje de jornalismo tem tido muito disso, tem pecado muito nisso. É verdade. Agora 10h20, 29 graus a temperatura, a gente vai para um rápido intervalo, o assunto tá bom, mas a gente volta em seguidinha. Daqui a pouco, sexo, saúde e prazer, às 10h30 da manhã. Apresentação Paulo Araújo. Bandeirantes. Água alcalina e pura melhora a aparência da pele e dos cabelos. Evita o ressecamento devido à presença de minerais adequados à nutrição celular, que facilitam a sua condutibilidade pelo organismo. Essas são as dicas da watersul.com.br. 3231-4567, na Rua General Caldwell, 615, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Filial Zona Sul, 3507-0000. watersul.com.br. Cuidando de você. Se o mundo é plural, por que as propagandas deveriam ser iguais? Muito mais que uma agência de propaganda, queremos ser sua parceira de negócios, encontrando soluções adequadas para o momento da sua empresa. Com conexão, conectando pessoas, marcas e serviços. Comconexão.com.br 3384-4000. Você está ouvindo na Bandeirantes Estação Saúde. Já estamos de volta, esse é o programa Estação Saúde, agora 10h21, 29 graus a temperatura. E para dar sequência, então, nesse bloco nós vamos ouvir uma matéria da Kiane Sutelo sobre como a voz pode ser utilizada para estimular crianças e adolescentes, transformando sonhos em talento. A voz é uma forma de comunicação que, entre todas as suas utilidades, também pode virar arte e encantar a todos. Por esse motivo, a voz é utilizada em locais de aprendizagem, muitas vezes, para integrar os alunos e estimular a participação. Este é o caso da Escola Municipal Monte Cristo, localizada na Zona Sul de Porto Alegre. A instituição tem diversas atividades que envolvem a música, como conta a professora Caroline Ponço. Na escola onde eu trabalho, existe um projeto de música já bem estruturado. E o complemento de técnica vocal, que também a gente oferece, ele é um complemento extra classe. Mas também nas aulas de música curriculares, ele está presente em todos os anos, assim, né, do ensino fundamental. A gente trabalha sempre a voz, a musicalidade da voz, as cantigas, o repertório que os alunos produzem, né, na aula de música. Então, a voz está sempre presente, assim, né, no nosso trabalho vocal e com música na escola. A motivação das crianças pode surgir na escola, em casa ou por meio de ídolos. Foi assim, por exemplo, com Laura Chadek, a gaúcha de Santo Ângelo, que com apenas 12 anos ficou conhecida no Brasil inteiro como semifinalista no programa The Voice Kids. Laura é fã de Michael Jackson e de Demi Lovato e afirma que foi isso que a estimulou a cantar. Desde nova, a menina já entende a importância e se preocupa com sua voz. A voz é algo muito especial, assim, porque você precisa se comunicar. É com ela que você se comunica, que você consegue falar com as outras pessoas. E para quem é cantor, principalmente, a voz é muito importante. A voz, ela é o que possibilita com que a gente possa demonstrar nosso trabalho para o mundo. Antes de cantar, eu faço aquecimentos, coisas, mas quando eu, por exemplo, eu fiquei com uma gripe e tenho que cantar, eu faço uma misturinha que ela vai uma garrafinha de água com uma colherzinha de limão, assim. Aí você coloca aí tudo que está preso ali, solta. E também tem alguns exercícios que
criado especialmente para isso. E assim como se inspirou em seu ídolo, a Laura e os demais participantes dos programas musicais se tornam modelo para que outras crianças e adolescentes vejam na música um sonho, como destaca a professora Caroline. Essa experiência extraclasse, eles têm tido uma procura maior, né, agora, assim, com esses programas de televisão que estão famosos, o The Voice, esses programas de auditório, em que eles imaginam também, né, que possam estar cantando, enfim, ou então virando um músico profissional. Para os pequenos que querem seguir os caminhos da Laura na música, uma mensagem positiva vem da voz da menina com Burn, de Ellen Goulding, uma de suas músicas preferidas que fala de motivação. They don't know what they heard. Check the match for love. Give love to the world. Muito legal, muito bacana. Agora 10h25 então. E, maestro, nós já estamos no finalzinho aí do nosso programa. Maestro Renato Borba, a gente queria que você falasse rapidamente aí sobre o seu projeto de canto. Nós temos um projeto chamado Criarterias, que são oficinas de música e identidade cultural que a gente realiza no Centro Cultural CEE Érico Veríssimo, lá na Andradas, 1223. Ali próximo entre a General Câmaras e a Borges, né? Ali, exato. Quem quiser participar, como deve fazer? Basta chegar no Centro Cultural e entrar em contato com a recepção, que a recepção nos encaminha, ou entrar em contato pelo Renato Borba, pelo Facebook, que vocês vão me achar facilmente, e que a gente vai se encontrar. Eu quero deixar um convite agora para a comunidade, para o dia 22, marcar o contato conosco, estar presente no palco Barbosa Lessa, no 4º andar do prédio do Centro Cultural CE Érico Veríssimo, para assistir o nosso convidado mais que especial nesse Diálogos Culturais, que é a nossa fada, que tem a banda Fada, Bar de Fada. Justamente, que hoje era isso que eu ia pedir para você apresentar. Conosco. Claro, vai finalizar brilhantemente. Sejam muito bem-vindos, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A honra é nossa. Adorei todas as dicas sobre técnica vocal, agora vou ver se eu consigo aplicá-las também. Pois é, Bar de Fada é uma banda temática, né, que fala sobre o poliamor. Nós somos um trisal. Hoje eu estou aqui com meus 2 maridos, o Bardo, meu companheiro há 13 anos, e o Léo, quase 1 ano juntos. E a gente tem esse projeto que nós vamos estar apresentando lá no dia 22, então, no Centro Cultural do CE, né? Centro Cultural não, CE. Sim? Isso. E nós hoje vamos cantar para vocês, então vamos ver se o maestro me aprova. Já está né? aprovado, já ouvi o trabalho de antemão, está convidada pela categoria. É complicado ficar sobre avaliação assim, né? Temos 1 minuto para a banda mostrar o trabalho. Temos sim, lindamente. Obrigada. A gente vai finalizando o programa, então, Estação Saúde, com Bardo e Fada. Quem quiser saber mais sobre Bardo e Fada, entra no site bardofada.com.br. Somos 2 a 4, somos 1 mais 1 mais 1. A contraversão ou não há mal algum. Olhar pra 4 olhos e dizer que te amo. Abraçar a chiva, ser passiva ativa, é a triatlética, a discussão termina em triversão. E essa ideia deixa todo mundo com tresão. Vamos viver a 3. Vamos viver a 3. Três tigres felizes comendo no mesmo prato, sendo felizes de fato, baby, porque a 3 é seu trato. De 3 em 3 se enche bem mais o papo. Acordar e não importa para onde se virar, ter alguém pra olhar, sempre alguém pra te apoiar, sempre alguém pra te suportar. E nada, nada, nada.
Estação Saúde.